Olá, meu nome é Verônica Rodrigues, sou consultora organizacional, coach executiva e de negócios, especialista em desenvolvimento de liderança empresarial e empreendedora e CEO da VR Consulting. Estou aqui para apresentar para vocês os 3 passos para a mudança de hábito. Vamos lá. Bom, antes de tudo, você tem que saber o que é hábito. Hábito é qualquer comportamento que, repetido com frequência, se torna um padrão de resposta a um determinado estímulo. É um comportamento aprendido e, como tal, ele pode ser desaprendido, modificado ou reaprendido de uma nova maneira. O hábito é uma reação diante de uma situação ou diante de um estímulo. E essa reação pode ser física, por exemplo, uma ação, um comportamento, pode ser mental, um pensamento que você tenha, ou emocional, uma emoção, um sentimento diante desse estímulo. Agora nós vamos falar sobre alguns importantes fatores a identificar para que você possa mudar um determinado hábito. Todos esses fatores, se eles estiverem presentes, um deles ou mais, você vai ter que reconhecê-los para poder atuar sobre eles, tá bom? Vamos lá. O primeiro fator é a razão para a mudança. Você tem que identificar qual é a razão, o motivo, o porquê. Tá? Por que as pessoas mudam em geral? Elas mudam para melhorar, para alcançar alguma coisa maior, ou então para obter um resultado diferente daquele que elas vinham tendo anteriormente, ou para evitar a dor, o sofrimento, um determinado desconforto. São basicamente essas 3 razões. Qual que é a sua razão? Tá? A motivação é o que faz você começar um comportamento. Por exemplo, se você quer mudar de hábito, você precisa ter motivação para isso. E isso depende dessa razão que você tem, de quão forte é essa razão para a mudança. O hábito e a rotina é o que faz você continuar se comportando de uma determinada maneira, reagindo daquele mesmo jeito ao longo do tempo, tá? O segundo fator que você deve identificar e ver se está presente para você mudar o seu comportamento é identificar pilotos automáticos, tá? Analise o resultado desse hábito que você tem, se você tem um piloto automático. Ele é bom ou é ruim para você? Por exemplo, aprender a dirigir um carro com câmbio manual. É ótimo você ter a direção de um carro que não seja automático, que tenha câmbio manual, no piloto automático. Por quê? Assim você não precisa ficar olhando para o câmbio, nem olhando para os pedais, nem olhando para aquele esquema de marchas para poder trocar marcha enquanto está dirigindo. Isso é bom, então é um piloto automático positivo para você. Por outro lado, existem outros pilotos automáticos que são hábitos que a gente adquire que não são exatamente muito bons para nós. Por exemplo, roer unhas diante de alguma ansiedade, começar a beber inicialmente só para relaxar e depois aquilo acaba se tornando um vício, ou até irritar-se. Você sabia que se irritar é um hábito adquirido? Tá? Na verdade, ninguém, nem nada irrita a gente é que se irrita. Curioso, né? Bom, resumindo, por que a gente tem que identificar piloto automático? Porque ninguém em sã consciência escolhe praticar um hábito que leva a mau resultado. Então a gente tem que analisar se está num piloto automático que leva a bom resultado ou a mau resultado, tá? Uma outra coisa importante de a gente saber é que os comportamentos podem ser controlados, tá? Ou pelo menos a maioria deles, exceto aqueles patológicos que são provocados por uma doença grave, um tumor no cérebro, a ação de substâncias psicoativas que são consumidas pelas pessoas, às vezes um barbitúrico, uma droga. Então, esse hábito pode sim ser controlado, pode ser escolhido. O comportamento pode ser controlado, o comportamento pode ser escolhido, mesmo nas piores circunstâncias. A gente vai ver já já. O terceiro fator que a gente tem que identificar é qual emoção, qual sentimento está por trás do hábito. Porque, às vezes, o gatilho do comportamento, aquele que vai provocar a repetição desse comportamento até se tornar um hábito, ou para que ele continue sendo um hábito, é a emoção que está por trás. Então, é importante reconhecer essa emoção, esse sentimento que está associado ao hábito, seja ele positivo ou negativo. Tá? Por exemplo, pode ser uma recompensa, então, isso é um sentimento positivo, né? Uma emoção positiva, provoca uma emoção positiva, pode ser satisfação, pode ser alegria, pode ser felicidade. Por exemplo, quando você tem um hábito de praticar exercício, depois se sente feliz, energizado, pronto para o dia, para enfrentar qualquer situação, né?
Por outro lado, você pode ter hábitos que são provocados por outras emoções, por exemplo, raiva, revolta, desprezo, indignação, tá? Então, que emoções que estão por trás desse hábito que você pode estar querendo mudar, tá? Porque mudando a emoção, mudando o sentimento, você muda o comportamento. Também é um fator importante, tá? Vou te dar um exemplo agora. Por exemplo, se você tiver uma situação muito ruim, né? Como é que você faz para mudar essa emoção, esse sentimento? Vou dar um exemplo. Um acidente de carro com vítima. Você está passando e você vê aquele acidente horroroso e tal. Nossa, tomara que você nunca tenha que passar por isso, mas é bom que você entenda como funciona esse mecanismo, né? Você pode escolher o sentimento e o que você vai fazer. Inicialmente, esse sentimento ele vem instintivo. Por exemplo, você pode ver uma vítima numa situação realmente desoladora e se emocionar com aquilo, se imaginar no lugar dela e se sentir muito mal. Mas depois de poucos segundos que você reconhece esse sentimento, essa emoção que você está sentindo, você pode escolher que outro sentimento você vai ter. Por exemplo, um sentimento de serenidade para escolher o que vai fazer em seguida. Então você poderia, se você não escolhesse o sentimento, você poderia se desesperar, chorar, gritar, entrar em pânico, etc. Isso não ia ajudar em nada, nem a você e nem a pessoa que estivesse precisando de ajuda, né? Você poderia também fugir daquela situação, sair, correr, até desmaiar, tá? Que também é uma forma de fuga, né? Mas isso também não ia ajudar nem você nem a outra pessoa, tá? Ou então você pode, escolhendo a serenidade como emoção, você respira fundo e decide ajudar, por exemplo, com aquilo que estiver ao seu alcance, tá? Não estou querendo dizer que você vai precisar ir lá socorrer se você não estiver preparado para isso, mas você pode telefonar para o resgate, você pode procurar alguém que possa fazer esse telefonema se for necessário, você pode, se tiver em condições, prestar os primeiros socorros, se for o caso, apoiar a vítima até numa situação terrível, tá? E aí você faz daquela situação, por mais terrível que seja, realmente aquilo ser menos pior, tá? Então você sempre vai poder escolher o sentimento, utilize isso a seu favor, tá certo? Um outro fator que você tem que identificar são crenças, né? Crenças poderosas e crenças limitantes que estão por trás desses comportamentos que são habituais e que você gostaria de mudar. Crenças poderosas ajudam você, tá certo? E crenças limitantes atrapalham. A gente vai explicar melhor como é que funciona isso. As crenças limitantes mais comuns sobre mudança de hábito são essas aqui. Por exemplo, mudar é difícil, tá certo? Eu já faço isso há tanto tempo, né? Como é que eu vou poder mudar? Ou então, sempre foi assim, eu sempre fiz desse jeito, como que eu vou mudar, né? Ou então já se tornou um vício, né? Entre aspas. Ou então a pessoa tem aquela crença, os hábitos não mudam, quem tem um hábito, aquilo não muda mais. Ou então as pessoas não mudam, né? As pessoas são sempre daquela maneira, imagina, né? Síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, sempre Gabriela, como diz a música, né? Na verdade, as pessoas não são sempre Gabrielas, tá? Outra crença, eu já tentei, mas, né? Então aí tem uma série de justificativas porque a pessoa não pode mudar, tá certo? Ou ela acredita que não pode mudar, tá? Outra crença é que é impossível mudar, tá certo? Ou então que não se muda assim de um dia para outro, quando na verdade a gente vai falar um pouco mais sobre isso, muda-se sim de um dia para outro, se assim você o desejar e se você estiver em condições normais de vida, né? Se você não tiver nenhuma doença grave, alguma coisa assim, não estiver em depressão, etc. E finalmente a crença limitante mais comum de todas, eu acho que é aquela eu não consigo, né? E na verdade isso está ao alcance de quase todas as pessoas, tá certo? Isso acaba deixando essas crenças limitantes, esses pensamentos que as pessoas têm, que são esses pensamentos que acabam virando automáticos, acabam amarrando as pessoas, acabam acorrentando as pessoas naquele hábito que às vezes não é um hábito assim tão positivo, tá? Como é que é esse ciclo de formação das crenças, né? Primeiro, a pessoa, em qualquer momento da vida dela, passa por uma situação ou uma experiência, tá? E aí ela instintivamente tem uma ação, tem um comportamento que leva a um resultado que foi bom para ela ou que pelo menos a ajudou naquele momento. Instintivamente, intuitivamente entra uma crença na cabeça dela, então toda vez que eu passar por aquela situação é melhor eu reagir dessa maneira. E aí fica esse ciclo vicioso ou virtuoso, se o hábito for bom,
da crença, que é assim, acreditar que toda vez que estiver passando por aquela situação, experiência, devo agir daquela determinada maneira para ter aquele resultado, tá certo? E na verdade, quando a gente quer mudar, a gente precisa também verificar se não tem que mudar crenças, né? Se eu quero mudar um hábito, eu preciso de crenças poderosas. Será que eu estou com uma crença poderosa ou estou com uma crença limitante por trás e por isso que eu não consigo mudar o hábito? Tá? Crenças poderosas promovem comportamentos diferentes que gerarão resultados diferentes e, se tudo der certo, resultados melhores, tá certo? Crenças poderosas são de um tipo mais ou menos parecido com esse daqui. Mudar é relativamente fácil, tá? Eu posso ter que me esforçar, mas eu sou capaz, eu consigo. Outra crença, eu posso mudar o que eu já faço há muito tempo, se assim eu desejar, tá certo? Pode ser que demore mais tempo, demore menos tempo, exija mais de você, exija menos, exija mais esforço, menos esforço, mais dedicação, mas acaba sendo possível. Outra crença interessante é hábitos mudam. Sim, hábitos mudam, tá? As pessoas mudam com o tempo, tá certo? Eu mudo, você muda, todo mundo muda. Pode se mudar de um dia para o outro, sim, pode se mudar de um segundo para o outro, se assim as pessoas desejarem, na maioria dos casos. Existem maneiras de mudar. As pessoas podem mudar sozinhas, tá? A crença, eu posso mudar sozinha, sim, eu posso mudar sozinha. Porém, se eu precisar, outra crença que é interessante, positiva, poderosa, se eu precisar, eu posso buscar ajuda para mudar, tá certo? Porque se for alguma coisa muito complicada, muito difícil, você pode buscar ajuda de um profissional de apoio, etc. Um coach de comportamental, um terapeuta, enfim, alguém pode te ajudar a mudar, até uma outra pessoa, um amigo pode ajudar você a mudar. E finalmente, duas outras crenças poderosas e importantes. Eu consigo, tá? E é possível mudar. Tá certo? Esse tipo de crença liberta você, te empodera, deixa você realmente muito mais à vontade para mudar os comportamentos que você quiser durante a sua vida, certo? O quinto fator, que também é um fator muito importante que você tem que identificar, são comportamentos que a gente chama de proibidos aqui, tá certo? São comportamentos que têm que ser interrompidos assim que você identificar. Se você quiser mudar um hábito, esse comportamento estiver aparecendo aí, realmente convém que você interrompa na hora que você perceber, tá certo? O primeiro comportamento é a vitimização, né? Oh, puxa vida, só acontece comigo, né? Por isso que não dá certo, etc, né? Autopiedade, ai, coitadinho de mim, né? Mas também, olha, eu aqui, né? Tão sofrido, né? Tão oprimido e tal, não consigo mudar tal hábito, né? Eu não tenho recurso, não sei o quê. Poxa, vai atrás do recurso, né? A autodepreciação, mas também, né, eu com essa minha falta de inteligência, com essa minha falta de percepção, não importa, gente, a autodepreciação é proibida, tá? E outra coisa que é muito importante, né, outro fator a identificar é se você está na fase de justificativa, tá? Porque quem está em justificativa realmente não consegue mudar, tá certo? Esses comportamentos, vitimização, autopiedade, autodepreciação e justificativa são proibidos para quem quer mudar de comportamento e ter mais sucesso na vida, tá certo? Porque eles não ajudam você, só te atrapalham, só te amarram ao hábito antigo, certo? Então presta atenção, tá? Falando um pouquinho mais sobre justificativa, porque realmente é um fator muito importante que realmente impede muitas pessoas de se desenvolverem na vida. Tem uma frase do Carl Gustav Jung que eu gosto muito, que diz assim: a justificativa perpetua a mediocridade, né? O que é ser medíocre? Medíocre, embora todo mundo ache muito pejorativo, significa ser mediano, né? Hora tá para cima, hora tá para baixo, e na média, né, tá mais ou menos, é aquele pessoal mais ou menos, não tá nem bem nem ruim. E pessoas de sucesso, realmente, elas não são medíocres, elas não são medianas, elas, na média, elas estão acima, tá certo? Então, se você quiser ter sucesso na vida, você tem que estar acima da média, tem que deixar de ser medíocre. E justificativa perpetua a mediocridade. Quem quer sair da mediocridade, quer ter sucesso na vida, quer mudar hábitos, realmente tem que sair da justificativa, né? E falando um pouquinho mais ainda sobre justificativa, né? Vamos explicar por que a justificativa é tão nefasta e como é que você pode usar a sua inteligência para sair dessa armadilha que é a justificativa. Acompanhe aqui comigo um raciocínio. Quando você está se justificando, ou qualquer outra pessoa está se justificando, ela está gastando tempo e energia tratando de alguma coisa do passado, do presente ou do futuro. Pois é,
Normalmente é uma coisa do passado, que aconteceu, ela está justificando alguma coisa que aconteceu ou deixou de acontecer, né? Outra coisa, quanto ao resultado, vamos analisar a justificativa, né? Quando alguém está se justificando por alguma coisa que deu certo ou deu errado? Pois é, normalmente por alguma coisa que deu errado, não é verdade? Quando alguém está se justificando, ela está colocando a possível causa do problema num fator externo ou ao menos uma parte ela coloca em si mesma? Pois é, você já descobriu, né? A resposta é, em geral, ela coloca, né, a justificativa no fator externo. Ela quer dizer que não há nada a fazer. Então, ela está num comportamento de vítima das circunstâncias. E a gente já falou, quem quer mudar de comportamento não pode estar no papel de vítima, tá? Porque, afinal de contas, se ela não estivesse no papel de vítima, ela assumiria pelo menos a parte que lhe toca, né, nesse resultado, nesse problema, e aí ela perceberia que ela tem algo a fazer, ela tem a parte dela. E quem tem algo a fazer se torna protagonista, que do grego a gente pega emprestado, além de ter o significado de ser personagem principal de uma peça, o protagonista é aquele que toma a frente, toma a dianteira, toma as rédeas das situações, das circunstâncias, tá certo? Então, eu convido todos vocês a serem protagonistas. Quem estiver vendo esse vídeo, né, imagine-se ouvindo essa palestra. Eu quero me tornar protagonista, eu quero a minha vida nas minhas mãos, tá certo? E justificativa tira o protagonismo de você e te coloca no papel de vítima, né? Outra coisa, quando alguém está se justificando, qual é o modelo que ela está estudando para se justificar, né? Ela está estudando detalhadamente um caso bem sucedido, né, para te contar quando ela está se justificando, ou mal sucedido? Pois é, de novo, né, você acertou. Quem normalmente está se justificando se utiliza do caso mal sucedido, alguma coisa que não deu certo, e ela conhece detalhe a detalhe todos os porquês, por que não funcionou, por que não deu certo, né? Então, resumindo, se a pessoa está gastando tempo e energia em alguma coisa do passado, quando uma coisa cujo resultado deu errado, está atribuindo a causa do problema ao fator externo, agindo como vítima, estudando esse modelo mal sucedido de caso para se justificar, gente, afinal de contas, essa pessoa quer se tornar um especialista em sucesso ou uma pessoa fracassionista, né? Estou brincando aqui com vocês. Obviamente um fracassionista. Então, se você quiser ter sucesso, tanto na vida quanto na mudança de hábito, eu te recomendo, sai da justificativa, gaste seu tempo e energia em alguma coisa do presente ou do futuro, e realmente alguma coisa que pode dar certo daqui para frente, assuma a sua parte daquela condição que não deu certo, procura um modelo bem sucedido para se tornar protagonista e reproduzir um modelo bem sucedido daqui para frente, para que você torne-se um especialista em sucesso seu ou das outras pessoas da empresa onde você trabalha, e principalmente o sucesso na mudança do seu hábito. Pode ser uma mudança de hábito para emagrecer, pode ser uma mudança de hábito para fazer exercício, atividade física, ter uma vida mais saudável, pode ser com relação a estudar uma língua, ou então estudar outras coisas que você goste na sua vida, ou enfim, fazer qualquer outra atividade, ou até para parar de fazer alguma coisa, por exemplo, parar de fumar, enfim, parar de consumir alguma substância que você não gostaria de consumir mais, tá certo? Então, saia da justificativa, ou seja, a partir de agora, justificativa fica combinado, nunca mais, tá bom? Bom, agora vamos falar efetivamente sobre os 3 passos para a mudança de hábito, tá? O primeiro passo é a consciência, tá? Número 1, consciência. O segundo passo é a escolha. E o terceiro passo, a mudança de comportamento, tá? Esses 3 passos são adaptados aos princípios de coaching que eu mesma desenvolvi no ano de 2006, tá? Vamos explicar um pouquinho melhor. Agora que você já sabe daqueles fatores, você já entendeu o conceito de hábito, já entendeu o conceito de comportamento, já entendeu que você pode escolher os seus comportamentos? Então, vamos detalhar, né? Consciência faz parte do seu autoconhecimento, você entender como você funciona, da sua autopercepção, como é que você percebe a si mesmo e ao mundo ao seu redor, as pessoas à sua volta, e tem a ver consciência com ampliação da visão. E ampliar a visão sobre o quê? Sobre comportamento, ação, resultado e consequência. Ou seja, o que você faz, que consequência tem, o que você para de fazer, que consequência traz para você. Tem a ver com você entender a razão para sua mudança, tem a ver com sair do piloto automático, escolher a emoção, o sentimento que você quer ter, e você, obviamente, poder descobrir que crenças estão por trás desses comportamentos, desses hábitos que você tem, tá? E tem a ver
também, obviamente, como você, recapitulando aqui, como você saber exatamente quais são os comportamentos proibidos que você vai interromper, tá? A segunda parte, a escolha, é decidir qual mudança que você quer fazer, que comportamento você quer mudar ou você quer parar. Você quer começar? Você quer alterar ou você quer parar, tá? É sair do piloto automático, escolher sair do piloto automático se esse piloto automático for prejudicial ou não levar ao resultado que você quer ter, e analisar novas possibilidades, novas alternativas de comportamentos, novas oportunidades de mudança de atitude para que você tenha melhores resultados. E a parte mais importante, que é a mudança do comportamento em si, é a prática dessas novas atitudes, dos novos comportamentos, das novas ações, tá? A prática efetiva, você começar, mudar ou parar um determinado comportamento, tá? Mas atenção, viu? É muito importante a gente dizer não à autoflagelação, tá certo? Proibido se autoflagelar também. O que eu quero dizer com isso? Joga o chicotinho que você batia nas costas, joga fora, tá certo? Quando alguém repete um comportamento indesejado anterior e está tentando mudar, não precisa pensar que é um fracassado, que não consegue mudar, não coloca essa crença na sua cabeça, tá certo? Reconheça que você é um ser humano e que é normal ainda repetir um comportamento anterior enquanto você está querendo mudar, e é normal ir reduzindo a frequência do comportamento indesejado e ir aumentando a frequência desse novo comportamento, que é o desejado que você quer ter daqui para frente, até que ele seja totalmente incorporado. E aí ele vira um novo hábito, só que é um hábito escolhido, porque ele é consciente, escolhido, e aí você partiu para a ação para que te dê aquele resultado que você quer ter, tá certo? Essa atenção que tem que ter é no foco para implementar a efetiva mudança, tá? Tem que ter muita atenção, principalmente nos momentos de estresse, porque nos momentos de estresse a gente tem uma maior tendência a entrar naquele piloto automático indesejado, tá? Se você, por exemplo, está com fome, está fazendo um regime, está passando por uma situação, esqueceu de trazer a sua dieta com você ou não tem... É aí que você tem que prestar atenção, resistir assim bravamente, porque é aí que você vai vencer essa vontade de retornar ao hábito anterior. Presta bastante atenção e segue em frente firme. Procura uma alternativa para você ter o comportamento desejado e alcançar essa mudança, tá? Bom, o verbo da mudança de hábito é fazer. Então, arregace as mangas e comece agora. Qual que é o hábito que você quer mudar? Pense aí, tenha consciência, escolha, analise todas as alternativas que você tem, escolha esse novo comportamento e efetivamente comece a praticar. E é assim que vai funcionar, ainda mais agora que você já sabe sobre os fatores que impactam a mudança de hábito, certo? E os 3 passos? Consciência, escolha, mudança de atitude e comportamento, tá? E lembre-se, isso é muito importante, aprecie a satisfação de mudar de hábito, tá certo? Reconheça que está mudando, reconheça os progressos, comemore, celebre o novo hábito, os novos resultados, tá certo? Assim, você vai sentir muito mais felicidade no seu dia a dia, à medida que você vai conquistando essas mudanças e conquistando os objetivos que você quer atingir, tá certo? Tem dúvidas? Tem opiniões? Tem comentários sobre essa palestra? Poste nas redes sociais. Se você gostou, curta e compartilhe. Saiba mais sobre esses e outros assuntos e me encontrando nas redes sociais. Eu estou no Facebook, no Twitter, no LinkedIn e no YouTube. Mas se você tem alguma dúvida, deixa a sua pergunta lá. Eu passo lá pelo menos uma vez por semana, normalmente 2 ou 3 vezes, e respondo pessoalmente as perguntas daqueles que têm dúvidas, tá ok? De coração, espero que vocês tenham gostado dessa palestra, que vocês aproveitem o conteúdo desse vídeo para ter muito mais sucesso na mudança de atitude, na mudança de hábito e para que vocês tenham muito mais felicidade na própria vida de vocês. Um abraço e muito mais sucesso para vocês.